você que nos acompanha sabe que o Alfacom está sempre muito preocupado com a sua preparação, não é mesmo? E por isso, nós preparamos um material bem especial de direito eleitoral para te ajudar a gabaritar em qualquer prova. A professora Adriane Falti te ajuda, esclarece muitas dúvidas. Acompanhe, aproveite. Bons estudos! Próximo lá. Aqui, vem comigo que não foi recepcionado. Diz assim, ó, os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes, pelos juízes dos tribunais regionais. Então, aqui, ó, crime eleitoral e crime comum cometido por quem? Pelos seus próprios juízes, ou seja, pelos próprios ministros ali do TSE, então ministros do TSE, ou ainda os juízes dos tribunais regionais. Então, aqueles desembargadores, vamos por aqui, juízes dos TREs. Aqui tem um problema. Esse dispositivo, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Porque a Constituição Federal ela vai dizer que no caso de crime comum cometido por membros dos tribunais superiores, a competência é de quem? STF. E quando eu tenho crimes cometidos por juízes dos tribunais regionais, desembargadores e tal, a competência é de quem? STJ. Então, o que acontece? A Constituição ela não recepciona essa parte. Então, a competência para julgar ministro do TSE, tanto no crime eleitoral quanto comum, é do STF. E dos juízes do TRE é do STJ. Senhora, qual a diferença entre crime eleitoral e crime comum? Nenhum. Aqui, bem importante. O STF já disse que crime eleitoral é a mesma coisa que crime comum. Só que o Código Eleitoral, ele fazia essa diferença, como se crime eleitoral fosse um crime de responsabilidade, uma coisa assim, mas não é, tá? Crime eleitoral é crime comum, previsto numa lei eleitoral, mas é de natureza criminal, é um crime mesmo efetivamente cometido, diferente do tal do crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é uma infração política, tá? Então, cuidado com isso. Crime comum, crime eleitoral é a mesma coisa do que crime eleitoral, tá? Eles são aqui sinônimos. Crime eleitoral é uma espécie de crime comum, mas não foi recepcionado. Só que nós temos um problema em relação ao juiz eleitoral. Para o juiz eleitoral, o código faz uma diferença em quem vai julgar se ele comete crime eleitoral e crime comum. Deixa eu ver se eu coloquei até o artigo, senão eu vou colocar ali. Eu não coloquei, acho que do juiz, só coloquei dos desembargadores. Tá, mas não tem problema, vou falar isso também depois. No caso de um juiz eleitoral cometer um crime eleitoral, quem vai julgar ele é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Se um juiz eleitoral comete um crime comum não eleitoral, quem vai julgar ele vai ser o Tribunal de Justiça. Certo isso? Então, o que eu quero que você grave nesse tópico? O Código Eleitoral diz que se um ministro do TSE ou um juiz do TRE comete crime eleitoral ou crime comum, quem julgaria ele seria o próprio TSE. Vale isso? Não. O TSE não tem mais competência criminal. Isso não foi recepcionado, porque a Constituição atribuiu essa competência, no caso do ministro do TSE ao STF e de juiz do TRE ao STJ. Morreu aqui. O problema se dá quando a gente fala em juízes eleitorais, que não está nessa parte, só estou complementando. Quando se fala em juízes eleitorais, nós temos uma diferença. Quando o juiz eleitoral comete crime eleitoral, TRE julga. Quando ele comete crime comum, TJ julga. Aí você fala assim, professora, mas o crime eleitoral você não falou que é espécie de crime comum? Sim, só que a legislação fez uma diferença aqui. Certo isso? Bem importante isso aqui. Tá? Bem importante. Crime comum, crime eleitoral, ministro do TSE, STF. Juiz do TRE, STJ. Juiz eleitoral é que muda. Que pode ser o TRE no crime eleitoral e o crime comum vai ser pelo próprio TJ. Tranquilo até aqui?
pode vir assim. Compete ao TSE julgar os juízes eleitorais nos crimes eleitorais. Os juízes do TRE nos crimes eleitorais. Errado. Compete ao TSE julgar os juízes do TRE por crime eleitoral? Não, a competência de quem? Do STJ. Certo? Então, ainda que esteja escrito no Código Eleitoral, a questão vai te cobrar como está previsto na Constituição Federal. Isso aqui eu te dou certeza, tá? Certeza, porque assim é unânime que essa parte não foi recepcionada. Então, eu nunca vi questão FCC, CF, menos FGV, eu não sei. Ela não faz prova de tribunal eleitoral. Ainda. Já fez? Nossa senhora, nem dei ideia, nem vamos falar muito alto isso aí, né? Mas, assim, as principais bancas que a gente confia, vamos dizer assim, elas consideram que não foi recepcionado. Então, vai ser isso aqui mesmo. Certo? Agora, preparem o coração. Que nós temos uma parte que você vai ter que anotar aí no seu material. O que acontece? Essa parte de competência ela é bem confusa. Eu costumava tentar simplificar, mas eu acho que... Não, sabe quando dá uma coisa no coração? Vocês têm isso aí? Sabe quando dá uma coisa no coração, você fala assim, eu vou aprofundar isso aqui. Porque no meu coração, isso aqui vai derrubar gente na prova. Ainda mais porque no seu edital tem a parte de súmulas do TSE. Então presta atenção o que diz aqui o Código Eleitoral. O Código Eleitoral. O habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos do presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais. Ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. O problema aqui está nesses tópicos aqui. Primeiro, o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos de quem? Então vamos lá. Presidente da República. O Código Eleitoral vai dizer que o habeas corpus ou mandado de segurança contra atos do presidente seriam julgados por quem? Pelo TSE. Mas é assim? Não. A Constituição diz que, nesse caso, a competência é do STF. Você vai encontrar isso no artigo 102, inciso 1º, a linha D e I da Constituição Federal. Então, o Código Eleitoral diz o quê? Habeas corpus, mandado de segurança contra o presidente seria do TSE. A Constituição não recepciona essa parte, vale a competência sempre do STF. Então, falou coisa do presidente, competência de quem? STF. Beleza. Agora, o problema é quando fala para atos de ministro de Estado. Ministros de Estado. Ela diz, então, que o habeas corpus e o mandado de segurança contra atos de ministros de Estado seria de competência de quem? Do TSE. Mas não é também o que a Constituição Federal ressalva. Olha o que diz o artigo 105, inciso 1º, a linha B, em relação ao mandado de segurança. Compete ao STJ processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra ato de ministros de Estado. Então, mandado de segurança contra ato de ministro de Estado seria de quem? Do STJ. Então, vou colocar aqui. Ministro de Estado, STJ. Em relação ao habeas corpus, aqui tem um problema também. Olha lá. Compete ao STJ, processar e julgar originariamente os habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, que fala de governadores e tudo mais, ou quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, tal. Então, o habeas corpus, ele é de competência de quem? Do STJ, quando for contra ato de quem? De ministro de Estado. Só que olha esse finalzinho. Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. E daí o que acontece? Quando for um habeas corpus de ato de ministro de Estado, prossegue a competência do TSE. Atenção, vou falar de novo. É confuso mesmo. O Código Eleitoral diz que ministro de Estado,
Quando eu tiver um ato dele para um habeas corpus ou mandado de segurança, a competência é de quem? Do TSE. Mas é assim que funciona? Não. Se fizer mandado de segurança, a gente viu que é de quem a competência? STJ, porque a Constituição não fala ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, ela fala isso? Ela não fala. Agora, quando ela fala do habeas corpus, ela fala que a competência contra ato de ministro de Estado é do STJ, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, nesse caso, mantém a competência prevista no Código Eleitoral. Quando o ministro de Estado, ele for o ente o quê? Coator. Deixa eu só fazer aqui uma... O problema, que eu acho que pode pegar, é quando a prova falar que o ministro de Estado seria paciente do habeas corpus. Tem diferença para coator e paciente? Sim, coator é quem está restringindo. Paciente é quem teve a liberdade restringida. Nesse caso, se você pegar o artigo 102, inciso 1º, salvo engano, a linha D, vai falar que a competência, no caso do ministro de Estado, quando ele for paciente, é do STF. É isso que não tem no seu material. Então, olha para ti. Ministro de Estado. Ministro de Estado, a regra é mandado de segurança, contrato dele, STJ. Não tem dúvida, beleza. Então, não é STF, tá? Que vai falar na tua prova é STF. É o STJ. Agora, quando for habeas corpus, aí você tem que pensar, se na questão ele está colocando o ministro de Estado como ato coator, que é a maioria, tá? 95% das questões vai colocar o ministro de Estado aqui como agente coator que vai gerar a impetração do habeas corpus. Aí prossegue a competência do TSE. O meu medo do coração é se a questão quiser dar uma de engraçadinha e colocar a história do ministro de Estado ser paciente de habeas corpus. Aí, não importa se é em matéria eleitoral ou não eleitoral, ministro de Estado paciente de habeas corpus é do STF. Ok até aqui, sim ou não? Vai arrumar o material, vai complementar o materialzinho aí ou não? Calma que pode piorar. Membros do TRE. Aqui, o que a tia falava? A Constituição não traz exceção, mantém a competência do TSE. Mas o meu coração começou a me dizer assim, mas e se eles perguntarem a súmula 34? A súmula 34, acho que eu não coloquei ali na sequência, eu até fiz uma observação para colocar, mas mais para frente eu coloco ela para você, que não tem o número da página, mas eu coloco, acho que depois que eu falo das competências do TRE, eu coloquei algumas súmulas... Cadê aqui? Isso. Antes de juízes eleitorais, competências de juízes eleitorais, acharam aí? Sim ou não? Show? Tem súmula 34. Diz assim: não compete ao Tribunal Superior processar e julgar mandado de segurança contra ato de membro de Tribunal Regional Eleitoral. Volta para o material lá. O que diz o Código Eleitoral? Habeas corpus e mandado de segurança contra membros do TRE, a competência de quem? O que diz o Código Eleitoral? Habeas corpus e mandado de segurança contra membros do TRE, a competência do TSE. Só que olha o problema. Olha o problema. O problema é essa súmula. Porque a súmula 34 vai dizer o quê? Mandado de segurança contra membros do TRE não é de competência do TSE. Mas então, pera lá, então para que o Código Eleitoral disse isso? Não é nem questão de recepção da Constituição, porque quando a Constituição diz o contrário, ninguém discute. O problema é por que os caras fizeram uma súmula contrária ao que está previsto na lei. E aqui que eu quero que vocês façam algumas observações. O problema é a natureza do ato. Vou só resolver aqui, ó. Quando for habeas corpus, é do TSE mesmo, tá?
Não muda. Habeas corpus está tranquilo. O problema é o mandado de segurança. Quando o mandado de segurança for de matéria estritamente administrativa, mas assim, do tipo fazer concurso, licitação, que for inerente ao tribunal mesmo, entendeu? Um ato do membro do tribunal, mas que não tem nada a ver com função jurisdicional. Vocês entenderam? Nesse caso, se tiver mandado de segurança contra um ato desse, a competência é do próprio TRE. Até aqui, ok? Sim? Quando for um ato do próprio tribunal, você vai ter o próprio tribunal julgando aquela sua própria decisão. Agora, se eu tiver uma decisão, um mandado de segurança contra uma decisão judiciária, jurisdicional, julga também o próprio TRE. Por exemplo, em matéria eleitoral, a gente vai ver isso mais nos recursos, a gente vai ver que a regra é da irrecorribilidade das decisões, não é isso? Então a regra, eu não posso ficar fazendo recurso de decisão dos tribunais. Sim ou não? Bem comigo aqui me acompanhando. Tá? A regra é que eu não posso ficar recorrendo. Só que existem situações em que o juiz decide que eu não tenho recurso cabível, mas que eu preciso impugnar aquela decisão porque ela violou um direito líquido e certo. Certo? Então, qual é o instrumento que eu tenho quando eu tenho o direito líquido e certo violado por autoridade? Mandado de segurança. Então, o mandado de segurança ele tem uma importância muito grande no direito eleitoral porque ele é utilizado porque eu não tenho recurso cabível. Então, como eu não tenho recurso cabível, eu vou lá e faço um mandado de segurança. Então, quando eu tiver uma decisão que julga alguma coisa feita por um membro do TRE, ou seja, por um juiz do TRE, o meu mandado de segurança é para ele mesmo, é contra o próprio TRE. Agora, se o TRE denega a segurança, o que é denega? Perdeu. Aí cabe o quê? Recurso dessa decisão para o TSE. Mas daí é competência originária, como a gente está trabalhando? Não. Como que pode vir em prova? É competência originária do TSE julgar mandado de segurança contra ato de juízes do TRE. Errado. É do próprio TRE. E em grau recursal vai para o TSE. Ah, senhor, então o mandado de segurança é sempre contra ato do TRE. E esse dispositivo, então, do Código Eleitoral, ele não se aplica? Não. Entende a jurisprudência que se eu tiver uma decisão judiciária, uma decisão judicial, mas não de natureza jurisdicional, julgando alguma coisa, mas também não é administrativa pura, a competência do TSE. Calma que a gente vai simplificar. Por exemplo, a gente já não viu, a gente já viu em outros módulos, mas assim, só para ilustrar. Existe a possibilidade de designação de novas eleições? Pode ou não pode? A lei determina, mas excepcionalmente, a anulação de eleição pode ter designação de novas eleições. O Tribunal Regional Eleitoral ele não pode designar em alguns casos? Pode. Da decisão que designa a nova data da eleição pelo Tribunal Regional Eleitoral, eu tenho um ato que ele não é de natureza jurisdicional, certo? Porque não solucionou nenhum conflito. Mas não é um ato meramente administrativo. Não é concurso, não é licitação. Sim ou não? Sim. Nesse caso, eu tenho um ato judicial, mas que não é jurisdicional. Dessa decisão, entende a jurisprudência que o recurso, que o mandado de segurança ia para o TSE. Calma que a tia vai simplificar. Só quero que você acompanhe o pensamento. Agora olha para cá. Esse dispositivo do Código Eleitoral, ele ferra com a nossa vida. Só que eu quero que você abra a mente para entender. Porque sabe quando a gente fala assim, ih, já não entendi mais nada, criou um bloqueio, né? Vamos tirar esse bloqueio, show bloqueio. Olha para cá. O Código Eleitoral vai dizer, habeas corpus, mandado de segurança contra essa galera toda, é tudo TSE. É assim?
Se for contra do presidente, a competência de quem? STF morreu. Ministro de Estado, é assim? Não, a gente tem que pensar. Se é mandado de segurança, STJ morreu. Se é habeas corpus, aí em regra mantém a do TSE, salvo se ele for paciente. Mas qual é a regra de vir na tua prova? Como ele sendo o coator. Aí você tem que lembrar, ele é o coator, é ministro de Estado, é matéria eleitoral, vou manter a competência do TSE. Ok até aqui? Membros do TRE. Habeas corpus. TSE. Habeas corpus não tem problema. O problema é todo mandado de segurança. Mandado de segurança em matéria estritamente administrativa, mantém do TRE. E grava a súmula 34. A súmula 34, ela vai falar dessa atuação judiciária. Por isso que ela fala que não cabe recurso para o TSE das decisões dos membros do TRE. Os membros que ela está se referindo aqui seria o juiz do TRE. Aí o recurso vai para quem? Para o próprio TSE. Então faz uma estrelinha que pisca em neon e coloca essa súmula 34 do TSE. Isso aqui, você só vai pensar se a questão trouxer esse exemplo que eu acabei de falar. Vamos combinar assim? Vamos combinar assim. Então, se vier matéria estritamente administrativa, eu acho que eu até coloquei a jurisprudência, eu coloquei o número dela só. Matéria administrativa, enquanto atividade meio, olha essa expressão, atividade meio, que é licitação, tal, concurso e tal. Mandado de segurança contra quem? Próprio TRE. Vou até colocar aqui o pessoal do online. Atividade meio. E grava a súmula 34, que não cabe mandado de segurança contra membros do TRE. Sim? Se vier, quando o Tribunal Regional Eleitoral determina a realização de novas eleições, cabe mandado de segurança, que será de competência do TSE. Quais as chances disso aqui é mínima, mas disso aqui, com essa súmula aqui, gigantesca. Tá? Então, assim, se eu fosse você, dar uma atenção especial, é nesse tópico aqui. Tá? Aí vem lá, reclamações relativas à obrigação imposta por lei aos partidos. Isso aqui eu nem quero perder muito tempo. A impugnação, apuração do resultado geral, tal. A única coisa que eu vou destacar aqui é que a competência ela vai ser do TSE quando eu tiver impugnação, apuração do resultado geral das eleições, proclamação dos eleitos, expedição de diploma de cargos de presidente e vice. Então, apenas para que tipo de eleição? Presidenciais. O 8, ponto 8 é do seu material. Pedidos de desaforamento. O que é isso? Pedido de desaforamento é para mudar de foro. Desaforamento significa mudar de foro. Então, eu tenho um processo que está em um determinado foro e eu quero mudar este foro. Por um motivo específico. Eu faço um pedido de desaforamento. Professora, eu achei que desaforamento era aquela pessoa desaforada. Que pegava assim, o juiz ficou indignado que ela foi desaforada com ele, e daí ela fez um pedido de desaforamento. Não, tá? Desaforamento para mudar de foro. O que diz o Código Eleitoral? Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais, dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido político, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. Então, o que acontece? Eu posso ter um processo que está concluso no TRE. O que é concluso? Está com o juiz. Uma vez o cliente me ligou e falou assim, você está me enganando. Eu falei, é louco, rapaz, como é que você fala assim? Você falou que o processo está com o juiz. Eu falei, mas ele está com o juiz. Não, eu estou vendo aqui na internet, desgraçado da internet que inventaram esse negócio que o cliente pode acessar, né? Está dizendo aqui que terminou o processo. Eu falei, você está louco? Não, eu estou vendo aqui, está dizendo que está concluso. Está concluído porque está concluído. Não. Concluso quer dizer que está com o juiz. Aquilo que você me falou. Então, né? Tá. Então, se tiver um processo que está lá concluso,
com o relator há mais de 30 dias, relator no âmbito do TRE, há mais de 30 dias, a pessoa tem urgência para julgar questões eleitorais, sim ou não? Tem urgência. Eu posso fazer o pedido de desaforamento. E daí tem os legitimados. Partido. Quem mais? Candidato. MP. E a parte. Parte legitimamente interessada é a parte envolvida ali no próprio processo. Tá? Reclamação contra o ato dos próprios juízes, nos próprios ministros, evidente, no prazo de 30 dias. Nunca vi cair, tipo, mudando prazo, alguma coisa de sacaneando nesse ponto assim. E ação rescisória. Ação rescisória é importante. O que é ação rescisória? Você sabe que as decisões judiciais, quando elas não cabe dessas decisões mais recurso, o que acontece? A decisão faz o quê? Transita em julgado. Quando uma decisão transita em julgado, ela se torna imutável, em regra. Por quê? Porque existe a possibilidade de se fazer uma ação que visa anular a coisa julgada. Então, uma decisão que, em regra, estava imutável, ela pode deixar de ser imutável. É claro que essa ação rescisória, ela só pode ser utilizada em situações de legalidade absoluta. Não é assim, estou insatisfeito, vou fazer uma ação rescisória. Não. É algo muito grave acontecendo no processo e que você quer anular a coisa julgada. Em matéria eleitoral, a ação rescisória só pode ser utilizada para discutir aqueles casos que envolvam inelegibilidades. Então, olha o que diz ali o Código Eleitoral. A ação rescisória, no caso de inelegibilidade, desde que tentada dentro de qual prazo? 120 dias de decisão irrecorrível, que não cabe mais recurso, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. E aqui que está errada essa parte do Código Eleitoral. Primeiro, a ação rescisória, sempre e apenas no caso de inelegibilidade, o prazo 120 dias, contados da publicação oficial da decisão, tá? Então, da data em que ela é conhecida, né, pelas partes ali. E ela não suspende, que nem está dizendo ali a parte final, possibilita o exercício do mandato eletivo. Por quê? O STF declarou inconstitucional essa parte final. Olha só que importante isso. O que acontecia? O cara tinha declaração de inelegibilidade. Recorria, chegava lá no TSE, não conseguia subir, reconhecia-se a sua inelegibilidade. Decisão transitava em julgado, o cara faz o quê se ele está inelegível? Se ele está eleito, ele perde o mandato. Sim ou não? Perdeu. Aí o cara fazia o quê? Ação rescisória. Aí, pelo dispositivo no Código Eleitoral, como havia a impetração da ação rescisória, ele podia continuar no mandato. Aí o cara tinha 3 vezes ou menos, né, reconhecida a sua inelegibilidade, fazia ação rescisória e ficava bonito no cargo. Com isso, muitas pessoas inelegíveis exerceram mandato no Brasil. Muitas conseguiram isso. Aí o que o STF fez? Ele declarou essa parte final como inconstitucional. Então, ainda que a pessoa faça ação rescisória, mas tendo sido declarada sua inelegibilidade, ela está fora do mandato. Tá? Aí, se depois for reconhecida na ação rescisória que ele teria direito ao mandato, ele regressa ao cargo político. Vocês entenderam isso aqui, sim ou não? Tem uma súmula também importante, que é a súmula 33. 33 do TSE, que vai dizer exatamente isso. Só é cabível a ação rescisória das decisões do TSE sobre a incidência de causa de inelegibilidade. Lembra que é importante você conhecer as súmulas, né? Tá. Vocês entenderam essas competências originárias? É certeza que uma delas está na tua prova, tá? De competência originária, tenho certeza. Recursal. Das competências recursais, eu estou falando de competência aqui para o TSE analisar recurso. Se o TSE analisa recurso, ele analisa recurso que veio de onde? Do TRE. Né? Então, o TSE nunca vai analisar recurso que veio do juiz eleitoral da junta. Então,
Então tem toda essa questão de hierarquia, entre aspas, de instâncias de competência. Então, lógico que o TSE só vai conhecer recursos oriundos de decisões do TRE. Só que a regra é que as decisões do TRE, elas são o quê? Irrecorríveis. Mas em casos excepcionais é cabível recurso. Quais são os recursos cabíveis? Eu tenho dois. O recurso especial e o recurso ordinário. Vamos ver em quais hipóteses. Aqui eu tenho tanto, eu coloquei no seu material os dois, tanto a disposição da Constituição quanto do Código Eleitoral. Só que aqui elas não são excludentes entre elas, tá? Apenas a Constituição ela é mais completa do que o Código Eleitoral. Então vamos colocar aqui, ó. Cabe recurso especial daquelas decisões que forem contrárias à Constituição ou à lei federal, ou quando houver divergência jurisprudencial entre tribunais. Então, recurso especial, quando eu tiver uma afronta, uma decisão contrária à Constituição Federal ou à lei federal, ou ainda quando eu tiver aquilo que a gente chama de dissídio jurisprudencial. Só que esse dissídio não pode ser entre juízes. Esse dissídio tem que ser entre decisões dos TREs. Por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deu uma decisão, só que essa decisão ela é exatamente diferente da decisão em um caso idêntico que o Tribunal Regional de São Paulo deu. O que eu tenho? Uma divergência de interpretação. Então, se eu tenho divergência de interpretação de um caso idêntico de um tribunal em relação a outro tribunal, cabe recurso? Sim. Que tipo de recurso? Especial para o TSE. Recurso ordinário. O recurso ordinário ele vai ser cabível no caso de declaração de inelegibilidade ou cassação de diplomas na esfera federal e estadual. Evidente, né? Porque se eu estiver falando em diplomas presidenciais, aí eu não tenho competência recursal do TSE. Eu vou ter competência o quê? Originária dele, né? Então, quando eu estiver falando em inelegibilidades ou cassação de diplomas federais ou estaduais, a competência é do TSE. Ou ainda, quando eu falar também de anulação ou perda de mandato federal ou estadual. Vou colocar aqui, ó. Perda do mandato. Também na esfera federal e estadual. E daí não vai caber aqui daquelas decisões denegatórias dos remédios constitucionais. Denegatórias. De quais remédios? Os corpos, mandado de segurança, mandado de injunção e o habeas data. Quem que não está aqui? Ação popular. Por quê? Porque a ação popular não tem competência originária, não tem aqui competência. Ela sempre vai começar onde? Na primeira instância. Você não vai ter lá uma ação popular também de competência eleitoral, que a ação popular, em tese, ela vai tramitar na Justiça Comum Estadual. Tá? Então, se eu tiver uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral que negue, que você perca algum desses remédios constitucionais aqui, você poderá recorrer para o TSE. Lembra aquele caso que a gente falou ali? Que no caso de mandado de segurança, contrato de membro do TRE será competência do próprio TRE e não do TSE? Mas que pode ter recurso, que eu falei, ordinário dessa decisão para o TSE? Aí sim e não originária. Bem importante essas duas competências aqui. Beleza. Ainda,
as decisões do TSE são irrecorríveis, sim ou não? Sim, ele, em regra, é a última instância. Porém, cabe 2 tipos de recurso para o STF. Como eu disse lá no início. Que tipos de recurso que cabe? Recurso extraordinário e recurso ordinário. Especial sempre grava assim, ó. Recursos especiais sempre a tribunais superiores, menos o STF. Porque o STF não é superior, ele é supremo. Então, recurso extraordinário sempre é STF. Recurso especial você vai ter para o STJ ou para o TSE, como a gente viu ali, tá? Especial para os especiais, para os superiores. Para o Supremo, que é Supremo, sempre o extraordinário. Tá? Então, cabe recurso extraordinário ou recurso ordinário. Vamos ver em quais hipóteses. Extraordinário, quando eu tiver uma decisão contrária à Constituição Federal. Meio que uma forma de controle de constitucionalidade. Tá? Então, recurso extraordinário, quando for contrário à Constituição Federal. Por exemplo, nós tivemos o caso desse na apreciação da lei da ficha limpa. Nós tivemos uma decisão do TSE, em um caso específico, acho que foi do Jader Barbalho, sei lá qual que foi mesmo, em que o TSE tinha dito que a lei da ficha limpa se aplicaria, né, aquelas eleições, e ele estaria inelegível. E daí ele entendeu que aquela era uma decisão contrária à Constituição Federal, porque o artigo 16, ele entendia que a lei de inelegibilidade não terá o processo eleitoral, e fez recurso extraordinário para o STF. E ele conseguiu fazer e se eleger, etc., com base nessa decisão. Tá? Então, se eu tiver uma decisão contrária à Constituição Federal, cabe recurso extraordinário. E o recurso ordinário? O recurso ordinário, ele está previsto ali na Constituição, mas também está no Código Eleitoral. Quando eu tiver decisão denegatória de habeas corpus e mandado de segurança apenas. Denegatória de habeas corpus ou mandado de segurança. Sabe o que vai estar na tua prova? Então, assim, ó. É cabível recurso ordinário para o STF das decisões denegatórias de habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Certo ou errado? Errado. Só cabe recurso ordinário para o STF daquelas decisões denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança. Ah, professora, eu vou esquecer dos remédios. Pensa que sempre a base do direito eleitoral é habeas corpus e mandado de segurança. Tá? São os remédios mais importantes pela irrecorribilidade, pela questão do processo eleitoral. A maioria dos habeas corpus são de natureza preventiva, inclusive, para que o cara possa concorrer e tudo mais. Tá? Então, sempre pensar na dúvida, é sempre habeas corpus e mandado de segurança. Se eu pudesse dizer a importância disso, eu faria 1000 estrelas nessa parte aqui para a tua prova. Ai, professora, eu estou olhando aqui. O artigo 281, ele vai falar só em recurso ordinário, ele não fala em recurso extraordinário. Tá certo? Se você olhar o artigo 281, ele vai falar que daquelas decisões que declarem invalidade de lei ou ato contrário à Constituição, ou denegatória de habeas corpus e mandado de segurança, cabe recurso ordinário. Pode vir o texto literal? Pode. Só que qual que é o problema? Eu coloquei, inclusive, em nota de rodapé, o STF já reconheceu 1.494.000 vezes que o recurso cabível das decisões forem contrárias à Constituição é recurso extraordinário. Tá? Então, eu classifiquei dessa forma de acordo com a jurisprudência do próprio STF. Tá? Mas pode vir exatamente o texto literal do artigo 281? Pode aparecer na tua prova. Até agora, ok? Sobrevivendo? Sim. Competência não é fácil. Não é. Mas o que cai é o fácil? Também, né? Vamos dizer. Algumas coisas o fácil cai. Mas não é a regra. Competências privativas. Aqui eu só vou pontuar para você.
As competências privativas, elas podem ser de natureza administrativa, consultiva ou normativa. Aquelas a gente já falou. Eu só quero que você marque assim, que sempre cai, sempre cai. Inciso 6º, do artigo 23 do Código Eleitoral. Por aqui, né? Competência privativa do TSE. Artigo 23 do Código Eleitoral. Não é só essa que você vai estudar, é todas, mas eu vou destacar aqui, ó. Inciso 6º. Propor ao Legislativo o aumento do número de juízes de qualquer tribunal eleitoral, que a gente falou, lembra que o Código Eleitoral autoriza o aumento até 9 dos membros do TRE? Sim. Quem pode propor o aumento do número desses juízes? O TSE. Vai na tua prova assim, compete ao Tribunal Regional Eleitoral propor o aumento do número dos seus próprios juízes. Errado. A competência ela é do TSE. Fixar as datas para as eleições. Olha isso aqui. Essa, por favor, pega a rosa de cheirinho. Cadê a rosa? Da moranguinho, sei lá. Nem existe mais que moranguinho, mas, né? Essa aqui, você vai olhar para ela, você vai lembrar de mim. Olha o que diz. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não tiverem sido por lei. O que é isso? Quem fixa a data das eleições? A Constituição Federal. É ela que diz. Primeiro domingo de outubro, segundo domingo de outubro, último domingo de outubro. É ela que diz. Agora, excepcionalmente pode ter fixação de novas datas? O que a gente falou? Que sim, será do TSE quando tiver que fixar novas datas para eleições presidenciais e o quê? Federais. Quando for estaduais e municipais, a competência será do TRE e não do TSE. Tá? Então, sempre, presidenciais e federais. Ai, professora, federais é qual mesmo? Senadores e deputados federais. Aprovar a divisão dos estados em zonas ou a criação de novas zonas. Aqui, atenção. Quem divide o estado em zona é o TRE. Mas o TSE aprova essa divisão. Então, cuidado. Aprovação da divisão em zonas. Quem divide? TRE. Quem aprova? TSE. Ele vai confundir isso aqui. A aprovação da divisão é do TSE. Quem dividiu? TRE. Você pensa assim, o TRE está mais próximo do seu território, ele entende mais o seu território, então ele divide. Só que o TSE tem que homologar isso, tá? Ele tem que concordar com aquela divisão. Então eles pediram instruções, aquela ali que a gente já conhece, a função consultiva, tal. Beleza. Competência dos tribunais regionais eleitorais. Aqui vai um pouquinho mais rápido. No âmbito do TRE, nós temos também competências jurisdicionais, competências consultivas e competências administrativas. O que a gente não tem é competência normativa. Quem faz as normas são apenas lá o TSE. Nas jurisdicionais, nós temos competência originária e recursal. Vamos ver as principais competências originárias, aquela que você pode confundir. Primeira, registro e cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais. Cuidado, cuidado. Se vier assim, registro e cancelamento de partidos. Registrou e cancelou partido, o partido todo é quem? TSE. Registrou e cancelou diretórios nacionais. TSE. Ah, agora é estadual e municipal. Aí a competência é do TRE. Tá? Então, registro de cancelamento de diretórios
estaduais e municipais. Grifa municipais. O juiz eleitoral não tem competência para registro e cassação de registro de diretórios de partido. Ou a competência do TSE quando é nacional, ou é do TRE quando for estadual e municipal. Juiz eleitoral não julga registro e cassação de diretórios de partido, mas julga registro e cassação de candidaturas? Sim, candidatura municipal é o juiz eleitoral. Estaduais, TRE e federais e presidenciais é o TSE. Agora, de diretório de partido, o juiz eleitoral não tem competência. Sempre vem isso aqui, tá? Aí lá, bem como de candidatos a governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Percebam a sutileza disso aqui. O TRE vai julgar a questão de diploma e tal, de que tipo de candidato? Estaduais, governadores, deputados estaduais, mas também de quem? Federais. Vai ver lá. Compete ao TSE processar e julgar originariamente o registro e cancelamento de registro de candidatos à presidência, vice-presidência da República e senadores. Certo ou errado? Errado, porque senador é de competência de quem? TRE. Federal, ó, deputado federal e senador, pelo amor de Deus. Certo? TSE só de candidaturas à presidência. Muito bem. Conflitos de jurisdição entre juízes do mesmo estado? Faz sentido? Pensa, Katia. Conflito de jurisdição, tribunais diferentes. Sobe. Juízes diferentes de estados. Não posso definir o estado. Sobe para o TSE. Juízes dentro do mesmo estado. Fica no TRE. Tá? Então, conflito... Juízes, olha que bosta esse Z. Mesmo estado. Suspensão e impedimento ali, também eu já expliquei o que era isso. Crimes eleitorais cometidos por juízes, isso está valendo? Crimes eleitorais cometidos por juízes eleitorais. É certa a competência do TRE? Sim, lembra que eu falei que para juízes eleitorais, quando eles cometem crimes eleitorais, a competência é do TRE. Quando eles cometem crime comum, TJ, Tribunal de Justiça. Lembram disso? Juiz eleitoral, vamos começar de baixo e vou subindo. Juiz eleitoral comete crime comum. Quem? TJ, falem comigo, falem para você memorizar. Juiz eleitoral comete crime comum. Juiz eleitoral comete crime eleitoral. TRE. Juízes dos TREs cometem crime eleitoral. STJ. Juízes do Tribunal Regional Eleitoral cometem crime comum. STJ. Ministros do TSE cometem crime eleitoral. STF. Ministros do TSE cometem crime comum. STF. Por favor. Tá. Aí vem lá, habeas corpus ou mandado de segurança, isso aqui também não teve nenhuma mudança, tá? Ele só está dizendo assim, ó, habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral contra aquelas autoridades que respondam perante o TJ por crime de responsabilidade. Algumas pessoas têm o que a gente chama de prerrogativa de foro, sim ou não? Sim. E elas respondem originariamente nos tribunais de justiça. Quando for ato dessas pessoas, a competência para habeas corpus e mandado de segurança será originária do Tribunal Regional Eleitoral. O resto também pedido de desaforamento, e eu já expliquei. Competência jurisdicional recursal. Bom, as competências jurisdicionais recursais são para o TRE julgar o quê? Aquelas decisões proferidas por quem? Pelos juízes ou pelas juntas eleitorais. A regra é que as decisões dos juízes ali e das juntas, elas são o quê? Recorríveis, tá? Juízes da junta, juízes eleitorais e junta, em regra, é sempre recorrível. O que é recorrível? Decisão do TRE e decisão do TSE. Quais são as competências recursais aqui? Então, vamos colocar.
decisões dos juízes e das juntas eleitorais. Aí diz lá, das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Grifa, concederem ou denegarem. Decisões dos juízes. Tô com dificuldade no Z hoje. Concederem ou denegarem. Habeas corpus ou mandado de segurança. Pega essa pegadinha. Decisão do juiz que concede mandado de segurança. Cabe recurso? Decisão do juiz eleitoral que concede mandado de segurança. Cabe recurso? Para quem? TRE. Agora, se o TRE concede o recurso, cabe recurso para o TSE? Não. Recursos para o TSE só de decisões denegatórias. Das decisões do TSE, cabe recurso para o STF? De decisões o quê? Denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Pensem comigo que vocês vão memorizar mais fácil. Juiz eleitoral, concede ou denega, cabe recurso? Tanto faz. É juiz, cabe recurso, duplo grau de jurisdição. Aqui é assegurado. Recorre pro TRE. Aqui já ficou irrecorrível. Aqui é a regra da recorribilidade. Ah, mas denegou, perdeu o mandado de segurança ou habeas corpus. Aí cabe? Aí cabe. Chegou no TSE, cabe também recurso para o STF? A regra é que não. Mas e se a decisão for denegatória de habeas corpus e mandado de segurança? Aí cabe sim. Recurso extraordinário ou ordinário? Extraordinário sempre for contrário à Constituição. Outras coisas é recurso ordinário. Contrariou a Constituição? É importante a Constituição? Ela é extraordinária? Sim, recurso extraordinário. Ah, é remédios constitucionais? Recurso ordinário. São recorríveis. Como regra. A regra não é da irrecorribilidade. Porque se você pegar o Código Eleitoral, ele não vai dizer assim, as decisões dos juízes eleitorais são irrecorríveis. Não. Entendeu? Lá, quando fala dos tribunais TSE, ele fala. Tá? Muito bem. A gente já viu, chegou no TRE, vai para o TSE, a gente já viu isso. Das competências privativas, as mais importantes. A questão da fixação de data. Privativas, tá? Quando eu falo privativas, são aquelas, natureza administrativa, que não é jurisdicional. Fixar a data de eleição de quem? Estou no artigo 30, perdão. 30. 30, inciso 4º. Fixar a data das eleições de governador e vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e juízes de paz. Não foi o que eu falei? Não disse isso? Que é a competência dos tribunais, Então, o TRE vai fixar a data. Para que tipo de eleição? Estaduais e municipais. Pode aparecer assim. Fixar a data para as eleições estaduais, municipais, ressalvada a de juiz de paz, que fica a cargo do TSE. Juiz de paz também é do TRE. Constituir as juntas, a gente falou isso, né? Quem constitui a junta é o próprio TRE, com a nomeação pelo presidente do TRE. Responder a consultas, a gente já também falou. Dividir a respectiva circunscrição em zonas. Então, divide a zona, quem divide a zona é o TRE. E o TSE faz o que com essa zona? Toda. Aprova ela. Muito bem. As súmulas ali que eu já comentei. Competência dos juízes eleitorais. Juiz eleitoral tem competência criminal? Tem. Tá? O juiz eleitoral ele tem competência criminal. O TRE tem competência criminal? Sim, para analisar os crimes
eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. TSE tem competência criminal? TSE não tem competência criminal. Tá. Então compete aos juízes. Vamos destacar ali. Inciso 2º, processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe foram conexos, ressalvadas as competências dos outros tribunais. Decidir habeas corpus e mandado de segurança, quando não há competência privativa de outros. Estou destacando ali os principais. Expedir título, conceder transferência, dividir em zona e grifa a 12. Ordenar o registro e a cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais. Não foi o que eu falei? Quando for registro de diretório municipal, compete ao juiz eleitoral? Não. Aí compete a quem? Diretório municipal? TRE. Mas se for registro de candidato a cargo municipal, aí é o juiz eleitoral. Então, de cargos eletivos municipais. Tá? É um dos mais importantes. Aí ele vai falar também nomear os membros da mesa, as receptoras, você vai ler todas ali, ó. Das juntas eleitorais. Das juntas eleitorais eu também tenho algumas observações. A primeira competência da junta é a seguinte: apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas na zona eleitoral sob a sua jurisdição. Precisa de 10 dias? Não. Então, vou por aqui, ó. Competências das juntas. Apuração de votos. O Código Eleitoral fala nesse prazo de 10 dias, mas a gente sabe que isso ocorre praticamente que instantaneamente. Resolver impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem. Cuidado. A tua prova vai estar dizendo que essa competência é do juiz eleitoral. Marcam atenção. Resolver impugnação e incidente durante os trabalhos da contagem de votos é serviço da junta. Ainda que tenha nessa junta quem? O juiz. Mas não é uma atribuição do juiz eleitoral, e sim da junta eleitoral. Boletim de apuração e expedição de diploma, que eu falei que era a mais importante aqui, aquela que eles ainda fazem, né? Que é a diplomação. Aí tem uma parte importante, que vai dizer que se na comarca tiver mais de uma junta eleitoral, quem deverá realizar a diplomação vai ser aquela junta, que não vai fazer para cada candidato, então, uma junta, não, né? Vou escolher uma junta que vai fazer a diplomação. Qual junta será escolhida? Aquela que tiver o juiz mais antigo. O artigo 195, também do Código Eleitoral, traz outras atribuições à junta. Marca aí. Artigo 195 do Código Eleitoral. Ali, ele meio que repete algumas coisas, mas, dentre elas, eu queria destacar ali, ó, resolver todas as impugnações constantes da ata da eleição. Pode acontecer, do mesário lá, ter alguma dificuldade na hora de saber, de identificar, e ele coloca essa impugnação, teve uma impugnação de identidade eleitora, alguma coisa, e ele coloca isso na ata da eleição. Quem julga isso? A junta eleitoral. Sim ou não? Sim ou não, Tetés? No final, a tia fez um negócio bem bonito. A tia e a Pâmela. Olha essa coisa maravilhosa. Que está colorido no seu material, né? Na online, imprimir, a gente imprime preto e branco. Só ela que é rica, imprime colorido, né, gente? Porque a cor preço da tinta, né? A gente imprime preto e branco. O que eu destaquei ali, ó? As principais, que dá confusão. Olha lá, para a gente ir embora feliz. Fixação da data da eleição. Quando for eleições presidenciais e federais, TSE. Quando for estaduais e municipais, TRE. Que você vai confundir, ele vai querer te confundir essa aqui com essa de baixo. Que é a competência para cancelamento e registro de diretório. Diretório nacional. Diretório nacional, TSE. Diretórios estaduais, mas também municipais, TRE. Registro de candidato. Registro de candidato, bizu eterno. Quando falar presidente, eleições presidenciais,
TSE federais e estaduais, TRE, e eleições municipais, juiz eleitoral. Tá? É aí que o juiz aparece. Toda vez que falar cancelamento de registro, fixação de data, juiz não fixa. É só você pensar. O juiz eleitoral vai fixar a data da eleição? Meio forçado para ele, né? Expedição de diploma. Quem expede? Presidenciais. TSE. Estaduais e federais. TRE. Municipais. Juiz eleitoral? Não, é quem? Junta eleitoral. Aí aquelas questões de suspeição e impedimento também, as competências de cada um deles. Do habeas corpus do mandado de segurança, mas assim, no bizu antigo, tá? Não esquece de ver aquelas, todos aqueles lances que a gente falou. Sim, senhores. Tem coisa para você revisar hoje? Bons estudos. Se você gostou, não deixe de nos acompanhar, curta nossos vídeos, compartilhe, claro, inscreva-se no nosso canal para que você receba uma notificação sempre que um novo vídeo for publicado aqui. Beijo e até a próxima!